Laudato Si, parágrafo 83. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. Laudato Si, parágrafo 87. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, o irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Veja que aqui, aos poucos, o panteísmo vai tomando forma e se solidificando, à medida que a encíclica, através de toda uma filosofia anti-escriturística, vai ganhando a mente e a alma do leitor. Termos como irmão Sol, irmã Lua, mãe Terra, da crença dos pagãos egípcios adoradores do Sol, vai tomando forma e convencendo até de forma infantil e aparentemente inocente aqueles que, desavisados, rendem-se ao texto poético e sentimentalista. Loucura! Como se o meu irmão Sol e a minha irmã Lua fossem me enviar mensagens que só um escravo pudesse entender. Laudato Si, parágrafo 90. Deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria, enquanto outros não sabem sequer que fazer ao que têm. Ostentam vaidosamente uma suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Laudato Si, parágrafo 91. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Laudato Si, parágrafo 93. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ética social. Preste atenção nisso. O princípio da subordinação da propriedade privada, segundo a encíclica, ao destino universal dos bens é uma regra de ouro. O que você acha que irá acontecer com você quando você não aceitar que a sua casa, sua propriedade, deve ser subordinada ao destino universal dos bens? Os fenícios estavam sendo operados, mas algo em construção, uma cena impressionante. Se você for um egoísta coletivo, segundo a encíclica, e não quiser repartir sua casa com aqueles que, preguiçosos ou arrogantes, acham que é direito deles apropriar-se do que é seu, inclusive usando de violência contra você e contra a sua família. Não, vamos lá. Ele é do MBL. Sou nada, sou nada. Ele é do MBL. Vamos, vaza. Vaza daqui, vaza daqui. Vaza daqui. Laudato Si, parágrafo 99. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até a cruz. Aqui aparece o segundo pilar, ou fundamento religioso, sobre o qual esta nova ordem é erigida. A crença em um Deus trino, contrária à crença bíblica dos patriarcas, dos profetas e dos discípulos de Cristo, e consequentemente contrária à Bíblia e às Escrituras, que ensina a existência do Deus único e de seu Filho Jesus Cristo. Este pilar será ainda melhor explorada pelo Papa mais adiante. Laudato Si, parágrafo 104. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como está a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários, e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos.
Que dizer então daqueles que, enquanto apregoam a paz, por trás fomentam a guerra? Não parece extremamente incoerente que aqueles que no discurso falam de paz, mas que há pouco abençoaram estas mesmas máquinas mortíferas e o sistema que os impetrou? Seria demais dizer que esse é o velho farisaísmo novamente se levantando? Laudato Si, página 105. Talvez disponha de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que o ser humano carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. E quem seria este que colocaria limite no ser humano dentro de um lúcido domínio de si? Seria lúcido dizer que seriam os que no passado torturaram e queimaram aqueles que escolheram adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência? Não se levantariam novamente os fogos da Inquisição contra aqueles que não aceitassem a espiritualidade religiosa imposta por uma instituição que entende que o uso da força e da coerção são necessárias contra aqueles que pensam de forma diferente? Não seria ainda maior o pecado de se retirar o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano para adorá-lo ou não, do que a simples negativa de pensar diferente? Laudato Si, parágrafo 130. O catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Não existem experimentações que sejam razoáveis para poupar vidas humanas. Deus nunca sancionou nenhum tipo de experimento desta natureza. O homem nunca saberá o seu limite, a menos que isso seja proibido em todas as instâncias. Deus deu as folhas, as frutas e a medicina para tratar do ser humano. Os produtos químicos, drogas farmacêuticas e experimentos em animais nunca fizeram e nem fazem parte dos remédios que Deus estipulou para o ser humano. O desconhecimento ou ignorância do ser humano neste sentido é que tem trazido tantos males à espécie humana. As flores das árvores, diz a palavra de Deus, são para a cura das nações. Laudato Si, parágrafo 133. É difícil emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente, OMG, vegetais ou animais, para fins medicinais ou agropecuários, porque podem ser muito diferentes entre si e requer distintas considerações. Embora possa parecer difícil emitir juízo sobre organismos animais modificados geneticamente, essa dificuldade apenas se apresenta porque o homem teima em deixar de atender a Deus na simplicidade em que ele nos ensina em sua palavra. Deus deixa claro que na destruição, através do dilúvio, somente foram permitidos a entrada de animais que não sofreram mutação genética alguma. Não há mutação ou evolução natural legítima que vá transformar uma espécie. O que existe é um enfraquecimento das espécies por conta de uma série de fatores, mas nenhuma delas de forma natural atinge o DNA dessas espécies de maneira a eliminar o dedo da criação de Deus. É o homem que se intromete naquilo que não sabe e, ao alterar o DNA de animais, apenas acelera irreversivelmente o desequilíbrio do nosso meio ambiente. Diz o texto de Gênesis: das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Gênesis 6, 20. Que uma entidade religiosa que se diz autorizada por Deus para interpretar as Escrituras não entenda princípios bíblicos simples como estes é assustador, para não dizer absurdo. Será este tipo de cegueira que irá comandar os passos de uma humanidade já perdida em seus princípios e que não sabe mais distinguir entre o certo e o errado? Estará o ser humano realmente querendo dar este passo? Infelizmente, sabemos que sim.
pois a palavra de Deus se antecipa, mostrando que infelizmente isto vai acontecer. Vejamos o que uma senhora escreveu falando a respeito deste assunto. Está registrado no livro Spiritual Gifts, volume 3, página 64. Todas as espécies de animais que Deus criara foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Laudato Si, parágrafo 142. Vários países são governados por um sistema institucional precário, à custa do sofrimento do povo e para benefício daqueles que lucram com este estado de coisas. Laudato Si, parágrafo 145. O desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. 146. Neste sentido, é indispensável prestar atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições culturais. E o que diríamos, então, de não uma, mas de 3 nações inteiras que foram varridas da face da terra por não se curvarem ao poder papal? A verdadeira história mostra o que aconteceu aos Érunos, aos Visigodos e aos Ostrogodos, que não se curvaram a este poder. Igualmente, o que diríamos dos povos indígenas, que na época dos jesuítas tiveram sua cultura completamente esmagada a fim de receber a religiosidade romana ou papal?